Espacialidade, tópico 14. Tópico aqui quer dizer perspectiva. É um viés de captar o outro. Como o outro se colocaria diante do partilhante, do filósofo clínico da vida, nesse viés, nesse modo de ser. Nós vamos estudar esse movimento espacial, esse movimento de localização existencial. Aqui, no tópico espacialidade, nós vamos nos perguntar como localizar existencialmente alguém. Existencialmente significa conceitualmente. Conceitualmente. Como você se define? É por este critério que eu vou localizar. É aí que eu lhe encontro. Né? Agora, localização é um termo que só é possível a partir de referências corporais. Não é? Localização, existe uma composição de elementos, de registros de localização. Podemos falar, por exemplo, em geral, leste-oeste. Podemos usar alto e baixo. Podemos usar muito ou pouco, advérbios de intensidade. Mas o que é muito ou pouco se eu não tenho um parâmetro para dizer a partir desse parâmetro é muito, a partir desse parâmetro é pouco? Imagine, por exemplo, como a neurologia usa o parâmetro de dor. O médico pergunta para o paciente o quanto de dor ela sente, para então localizar a experiência, a sensação, a consciência dela. Tem que usar algum parâmetro, percebe? Mas esse quanto você não está tentando quantificar? Exatamente. Eu estou tentando localizar. E o que eu quero dizer é, para localizar eu preciso de um parâmetro, de um critério, de um registro. A medicina vai usar um registro corporal. Corporal. Quando se estabelece o registro de 1 a 10, se usa por escala analógica de dor. Escala analógica de dor. De 0 a 10. Sem dor e 10 dor insuportável, insuportável. A gente pede para ele classificar a sua dor de acordo com essa escala. Muito bem. Mas que vai variar de indivíduo. Tem uma certa variação subjetiva, né? Resistência à dor e até prazer, conforto diante da dor. Mas esses elementos, por exemplo, que a neurologia vai usar para pontuar máximo ou mínimo de dor, terá que se valer de um dado estatístico para comparar que, em relação à quantidade de pessoas estatisticamente investigadas, e essa é uma estatística que tem seus parâmetros científicos de aproximação, vai dizer, então, de 1 a 5 equivale neurologicamente, com registro biológico, a uma média. E aí usa-se essa média para conversar com os parâmetros universais. Entende? É preciso algum registro. Quais registros, quais critérios nós vamos usar em filosofia clínica para localizar a existência da outra pessoa? Quando eu me refiro aqui à corporeidade para localização, não vamos confundir isso com o corpo biológico. Corporeidade é o sentido fenomenológico, russeliano, de que a filosofia se vale para usar de elementos comuns entre nós. Heidegger, Lúcio nos citou, fala em seres encarnados.
Encarnado significa que está numa dimensão espaço-temporal. Espaço-temporal. Então eu vou falar, por exemplo, eu vou usar uma analogia espacial, um advérbio de lugar, longe, para me referir à emoção. Estou longe emocionalmente de você, entendem? Eu estou perto emocionalmente de você. Ora, a emoção não é propriamente um espaço, não é? Mas como é que eu me referiria ao distanciamento ou à aproximação da pessoa se eu não usasse os parâmetros corporais da nossa consciência, formando o que nós chamamos de corporeidade, mesmo que eu não me refira ao corpo? Percebem? Preciso usar, a partir do corpo, uma analogia com as emoções. Então você está longe de mim afetivamente. Corporalmente, sim. Afetivamente, não. Assim eu posso dizer que o seu sentimento é maior do que o meu. Ora, maior ou menor é uma analogia com os parâmetros que temos físicos. Ora, é isso que a fenomenologia se vale do chamado fenômeno da corporeidade. Um grande filósofo, Merleau-Ponty, usa essa investigação para dizer que o conceito clássico de corpo, pele adentro, cabeça, tronco e membros, que é usado na antiguidade grega, especialmente a partir de Aristóteles, que a ideia de corpo não dá conta da consciência humana. Por quê? Quando nós nos localizamos corporalmente no mundo, nós nos localizamos em relação a, coisa que Aristóteles não tinha percebido naturalmente. Então, por exemplo, eu sou alto ou baixo em relação a, quente ou frio em relação a. Logo, eu me definir corporalmente depende de um vínculo externo, supostamente externo, para que meu corpo se localize espacialmente. Então, esse elemento externo, esse contraponto de localização, deixa de ser externo e se torna simultâneo. Simultâneo. Minha consciência corporal implica em uma corporeidade de conversações. Portanto, na fenomenologia, o corpo é uma consciência corporal de mundo. Percebem isso? Logo, onde termina meu corpo e onde começa meu corpo, na fenomenologia, não é mais o limite da pele biológico. É o limite da consciência da experiência sensorial. Por exemplo, agora eu não vou entrar na fenomenologia de Merleau-Ponty. Eu vou, a partir tangencialmente, falando dessa introdução da fenomenologia existencial de Merleau-Ponty, eu vou falar da filosofia clínica. Então, eu vejo este bolo que está à minha frente. E porque este bolo me abre o apetite e não um outro alimento, ao entrar em contato visualmente com este bolo, ou até abstratamente imaginar um bolo, meu corpo já conversa com este elemento conceitual, objetal, o bolo visual, visualizado, ou bolo imaginado, seja pela memória, ou seja por uma construção abstrata. Minha boca saliva. Meu corpo já está na relação espacial, já está em alteração. Então, o meu corpo não é feito apenas do biológico, é feito de eu e o mundo de uma só vez. Acontece que meu corpo se interage com o bolo para existir, e ela se interage com o café e não com o meu bolo. Percebem? Cada qual vai ter uma forma diferente de existência compartilhada com o mundo.
Uns vão interagir com o mundo de uma certa maneira, em perspectiva, e outros não. Isso é espacialidade. Ora, na espacialidade nós vamos colocar elementos que são muito importantes de serem conjugados com a existência da pessoa. Vamos ainda continuar com elementos sensoriais. Não diante do objeto em termos de espaço. Presença física, presença distanciada no abstrato. Pensamento complexo. Vamos pensar na categoria tempo. Eu não estou agora bebendo água. Então não posso dizer que a água pertence ao meu corpo, no sentido aristotélico, não é? Porque uma coisa é meu corpo, outra coisa é água. São elementos fragmentados, separados. Mas aí eu vou pegar a água e vou bebê-la. A partir de agora, a água que eu acabei de ingerir há 1 segundo, eu posso dizer que já é meu corpo ou não? Parte dele. Eu posso dizer que ela é parte ou que ela é no todo o meu corpo? Vamos ter Não todo o seu corpo. Esses elementos não são fáceis de serem respondidos. Por exemplo, imagine que uma criança engula uma bola de gude e que os pais vão dizer: eu tenho uma bola de gude aqui dentro, e não coloca isso conceitualmente como próprio eu. Ou como um alfinete que entrou no corpo, diz: não sou eu, é um alfinete que está invadindo o meu corpo. Vamos imaginar uma prótese. E essa prótese, para algumas pessoas, seja o corpo dela, se sente até mais forte com ela. Olha como eu sou forte, substituindo uma ossatura. Já outros, pelas dores, o constrangimento que isso possa trazer, dizem: olha, não sou eu, olha como meu braço. O braço já não pertence a ela conceitualmente. Ela se distancia espacialmente do braço. Ou ela pode se distanciar temporalmente. Diga assim: quando meu corpo ficar saudável, eu serei. Agora eu não sou. Olha as perguntas que fazemos às crianças. O que nem é quem. Você vai ser quando crescer. Então, a presencialidade, a atualidade dos elementos que a definiriam, seja corpo, talvez pela ausência de erotismo e o não reconhecimento social, não a deixam sentir-se ela. Mas quando então ela ficar do tamanho do irmãozinho, quando ela tiver determinados dotes, ou quem sabe quando ela vir a ter um carro, ou quem sabe quando ela vir a namorar, ou com outros elementos de registros sociais, ela diga: agora eu sou eu. Ou a menina quando tiver seios, ou o rapaz, sabe, quando tiver músculos. Esses elementos de identidade podem ser tão ricos que já não saibamos claramente até que ponto eles dão registro de mapeamento de localização da pessoa. Bom, eu estou colocando a situação complexa para trazer uma confusão necessária. Porque eu quero dizer que a maneira simplificada de dizer: eu sei que o Felipe está aí na minha frente porque eu estou vendo o corpo dele, não dá conta filosoficamente da vida. Desrespeita filosoficamente e clinicamente a presença do outro. Então eu vou tentar investigar na historicidade do Felipe que elementos a partir do mundo, do discurso dele, em questões abstratas e questões corporais, que elementos compõem a definição que ele dá de si mesmo. Por exemplo, quando o Felipe toca violão, ele diria: ah, como é bom eu ser eu mesmo. Aí o violão
o tocar o violão, o aproxima-se de si, existencialmente, conceitualmente, no conceito de eu dele. Quando ele abandona o violão e vai trabalhar como caixa de supermercado, fazendo trocos com dinheiros, em que ele se sente tão distante de quem ele é ou de quem ele gostaria de ser, ele vai dizer, meu corpo, não eu, está aqui. Estes sentimentos... Alguém pode abrir a porta ali só? Para o cachorrinho, as duas portas? Eu acho que ele está desesperado. É, por favor. Mas pode abrir lá, por favor, a outra porta. A outra porta? Só um pouquinho. Ah, aqui atrás da... É a Vanessa. Pode deixar aberto, É obrigado. assim, gente. Então, de repente, então, o Felipe diz, eu tenho elementos que outras pessoas poderiam julgar, que, porque para elas são importantes, que eu estou aqui. Mas eu próprio objetificarei a coisa, dizendo, aqui está meu dinheiro, aqui está a minha perna, aqui está a minha cabeça, mas eu não estou aqui. Conceitualmente. Portanto, espacialidade é tentar localizar existencialmente, não pelo corpo, mas pela corporeidade. A partir de registros da existência através do corpo, eu vou usar vetores que são encontros de duas forças, tempo e espaço, para dizer está longe ou está perto da pessoa, está distante ou próxima de si mesmo. Entenderam o que é espacialidade? Tipo de repetir. Como eu não posso filosoficamente dizer que eu encontro uma pessoa apenas pelo corpo dela, eu vou tentar me comunicar com essa pessoa, me aproximar dela, aprendendo com ela todos os elementos que compõem a localização dela. Se uma pessoa existencialmente se define como jardineiro, ela pode ter um papel existencial diferente, ser pai, ser filho, enfim, ter até uma outra profissão, mas é como jardineiro que ela diz, esse aqui sou eu. Não porque uma opinião solta, mas no contexto da sua vida se localiza assim, os seus pensamentos, sua força, sua competência emocional de lidar com seus problemas é fortalecida na condição de jardineiro, então eu tenho que defini-la pelos elementos que compõem o ser jardineiro. Plantas, terra, talvez o cheiro da terra molhada pela chuva, a capacidade que o sol tem para mais ou menos se aproximar dessas plantas, e a conversação, talvez muito íntima e talvez muito pouco compreendida, mas efetivamente verificada, de que essa pessoa, estando emocionalmente bem, as plantas ficam mais vistosas, saudáveis, ela emocionalmente mal, as plantas ficam, apesar de cuidadas fisicamente pelo adubo e por todas as condições objetivas pela botânica da sua existência, pela tristeza desse jardineiro, elas fiquem murchas e até mortas, entende? Querido, entende? Portanto, espacialidade vamos verificar todo o que compõe a força da estrutura de pensamento de alguém e dizer, na aproximação desses elementos, eu a localizo. No afastamento delas, eu a perco. Tenho coisas, corpo e objetos, mas não tenho a pessoa existencialmente. Perguntas, questões? Tranquilo? Uhum. Assim, Lúcio Parker vai apresentar 4 movimentos de localização existencial da pessoa. 4 formas de espacialidade. Questões? A mesma importância para nós, para o partilhante, para todo ser humano, em compreender, em se localizar
em uma dessas formas de espacialidade. Muito bem. Vamos lá. Pelo menos na sua opinião, o quão você vê de importância este conhecimento de si mesmo neste tópico? Nós procuramos, na historicidade do partilhante, que é um elemento fundamental da nossa investigação metodológica, que geralmente é feito através da narrativa da pessoa, seja falada ou escrita, da sua história. Lembrando que historicidade não é biografia, mas a perspectiva e a edição com que ela conta a sua história. Mantendo-se a biografia, duas pessoas contariam diferentemente a perspectiva da mesma história. Nós aprenderemos sobre espacialidade de cada um. Vamos ali, vocês vão ver entre esses 4 movimentos, o primeiro deles, inversão. Ou seja, todo movimento em que a partir da categoria lugar, categoria da espacialidade, nos exames categoriais de lugar, a partir do registro do lugar, nós vamos ver se a pessoa está ou não neste primeiro estado chamado inversão. Pensem nessa força que sai. Lembra aquele movimento mecânico, físico, que sai da periferia e concentra todas as suas forças para o centro? Sentimentos. Qual o nome disso? Movimento centrípedo ou centrífugo? Centrífugo, que concentra da periferia e vai para o centro? Centrípedo. Centrípedo. Muito bem. Vamos fazer uma analogia com a física mecânica, o movimento centrípedo. Imagine que agora, por exemplo, onde eu estou, exista todo um mundo de referências em torno, considerando o corpo em sua conversação com o mundo. Portanto, em minha corporeidade, entendem? Corporeidade. Está clara a diferença entre corporeidade e corpo? Corpo é o limite biológico, médico, que ainda, infelizmente, é o mais comum, por ser o parâmetro mecânico e racionalista usado desde Aristóteles. Corporeidade é a simultaneidade entre corpo e o mundo em torno, formando o conceito corporal encarnado de ser. Imagina se diante de uma mulher ou diante de um homem eu me excito biologicamente. Essa excitação, portanto, não é minha exclusivamente, é uma relação com o mundo, ela é simultânea. Ou seja, eu e a pessoa, que já não é mais objeto do meu eu, é meu eu de alguma maneira já, o meu eu definido nessa conversação. É simultâneo. É um corpo que pertence, que inclui outros elementos na noção de corporeidade. A gente faz isso com roupa. Tem gente que, se tirar a roupa, vai se sentir estranho para si mesmo, porque ela se define não apenas pela segunda pele, a roupa, também como roupa social. Você tira uma roupa de rico e põe uma roupa de pobre e ela não se reconhece. Não é? Eu, por exemplo, aconteceu um acidente ontem com meu óculos. Esse aqui é um óculos antigo, uma lente com um grau anterior ao meu. Meu grau é maior do que esse. E porque o outro quebrou, eu tive que sacar este antigo. Imagine a confusão que foi ontem, até meu cérebro se adaptar novamente a esse grau. Essa confusão faz com que fique evidente que meus olhos não existem, portanto, olhos conceituais, olhos neurológicos, que é uma conversação com a capacidade de dimensionar
espaço. E, portanto, pensamento. E também nervosismo e dor. Já não estão mais no meu globo ocular. Meus olhos já estão nessa prótese. Então, isso aqui já não é mais um objeto. Sou eu. Eu redefinido. Se eu tiro isso aqui, eu já não enxergo o mundo. Logo, sou eu. Não é mais um externo. Compreendem? O mesmo pode acontecer com o café. O mesmo pode acontecer com todos os elementos. Isso é corporeidade. Quando na historicidade da narrativa de uma pessoa, não um momento ou outro, mas como um padrão, ou com uma intensidade tão forte que constitui e constrói um modo de ser de mundo, vamos chamar de estrutura de pensamento, se percebe uma certa força centrípeta, fazendo analogia com a física, a mecânica, parece que todos os elementos externos só fazem a pessoa voltar para o conceito de eu. Então, ela vai falar do café, de uma garrafa de café, mas ela usa a garrafa de café não para falar da garrafa de café ou daí para extensões com o mundo, e sim para voltar para ela mesma. É como se o café fosse um espelho para ela voltar para si mesma. Então, se eu apresentar um livro para a pessoa, olha que livro interessante, então estamos falando do livro, ou simultaneamente da pessoa e do livro, né? Numa relação, uma relação de permanência, eu e a coisa juntos. Mas não, essa pessoa vai usar o livro, pois é, como esse livro está dizendo, eu não sei o quê. Tudo que ela fala volta para o conceito de eu. Parece que o mundo e todos os elementos externos, ou quanto mais se lhes são apresentados, a pessoa só retorna para si mesma em seu conceito de recolhimento. Isso é inversão. Percebem? Inversão. Todos os lugares corporais, na relação de corporeidade com o mundo, a pessoa apresenta como sendo retornos para ela falar de si mesma. Aí você fala de um filme, e ela vai, pois é, esse filme me lembra que eu... Agora, este eu, se for sensorial, por exemplo, tópico 3 da estrutura de pensamento, esse eu dela será o corpo físico. Porque ela se define assim. Então ela vai tender a atrair tudo para o corpo. Se ela vê uma pessoa chorando lá, ela vai procurar nela, no corpo, uma maneira de chorar, talvez. Percebem? Ela traz para o corpo físico. Inversamente. O Vinícius fala, nossa, eu machuquei minha perna, eu ouço você, que está fora de mim, do qual eu estarei em conversação, vou dizer, pois é, Vinícius, me lembra que a minha perna, olha aqui, está até doendo agora. Então, só que eu volto para o meu corpo. Se eu for abstrato e o meu corpo não me definir, então você vai falar da sua perna e eu vou trazer para os meus conceitos de abstração. Pois é, porque a dor, conforme eu entendo, é isso, isso, isso. E vou falar para o meu eu no mundo abstrato. Se eu for mais afetivo, emocional, do ponto de vista da estrutura de pensamento, você vai falar da sua perna e eu vou dizer, pois é, porque eu me sinto realmente, assim como a sua perna dói, eu vou falar da minha dor emocional. Entendem? Pergunta. Tem um exemplo uma vez que você deu quando você tinha machucado a perna. E o menininho começou a brincar na sua perna, mais ou menos isso? Uhum. Com o carrinho. Com o carrinho, e essa é essa história agora. Presta atenção. Inversão. Antes de chegar nesse exemplo, deixa eu complementar algumas coisas para que o exemplo fique mais enriquecido. Inversão, por favor, não confundam com um tópico apenas.
Inversão é um movimento em que todos os elementos que são apresentados no mundo servem para retorno dela ficar no mundo próprio, o mais afastado possível na categoria lugar de todos os elementos. Um dos tópicos que nós temos é chamado prejuízo, valores de verdade, que neles estão incluídos as noções de certo, errado, bem e mal. Uma pessoa inversiva, ela pode, por exemplo, traduzir tudo como sendo para ela certo ou errado. Então, olha uma caneca, aí ela vai traduzir isso em valor, fala, mas isso aqui é muito caro, ou isso é muito barato, ou isso é feio, ou é bonito, e vai dar valores. Aí você vai dizer, mas para mim isso aqui é muito feio. Eu falo, mas espera aí, não estou falando de osso, eu estou falando da caneca. Então é um valor. Ela vai traduzir isso inversivamente para a interpretação de valores. Por favor, não entendam que uma pessoa inversiva é sinônimo de egoísta. Todo egoísta é uma pessoa inversiva. Mas nem todo inversivo é egoísta. Todo egoísta, no sentido moral, tenderá a recusar o mundo e inflar a sua existência como sendo mais importante do que a existência dos outros e até do mundo, não é? Maior o egoísmo, maior a perda de objetividade da existência dos outros. É um inversivo. É uma das maneiras mais comuns no individualismo de nossa época de sermos inversivos. Difícil conversar com alguém assim porque ela só fala dela. Eu queria falar uma coisa que aconteceu com minha mãe. Ela imediatamente disse, pois é, a minha mãe também. E ela acha que está conversando com o outro, sabe? Não está. Bom, vamos imaginar aqui a figura do monge, seja um monge católico, um monge budista, etc. Seja pela meditação, ou seja pelas reflexões morais, como Santo Agostinho em suas confissões. Ele é completamente inversivo nessas reflexões, não é? Na verdade não, porque ele fala muito sobre o mundo lá fora. Mas por ser uma confissão, uma autobiografia, é uma inversão. Mas não quer dizer que ao voltar-se para si é para excluir o outro. Percebe? Não quer dizer moralmente egoísmo. Algumas pessoas só vão lidar melhor com o mundo inversivamente. A inversão, se for uma forma enriquecedora da vida de uma pessoa, algumas pessoas são fortemente inversivas, não estão erradas em ser assim. Apenas temos que aprender como ser inversivo para ela enriquecer a sua vida da sua maneira. Algumas pessoas tentam fazer meditação para quê? Se afastando do mundo, ficando consigo, como uma forma de se aperfeiçoar. Entende? Algumas pessoas precisam ser inversivas para estudar. Esquecem tudo lá fora, eu preciso me concentrar em mim para ser melhor. Entendem? Pois bem. E se o terapeuta for inversivo, como é que ele vai ouvir e prestar atenção na outra pessoa? Você está tentando imaginar um mundo. Pois é, agora nós temos que ir ao mundo da outra pessoa. Mas se o terapeuta for inversivo, No próprio mundo dele. O que você falou, Sandra? O que você respondeu, Sandra, a pergunta dele? Não, eu falei assim, a pessoa iria ao mundo do outro, ele simularia a outra pessoa, mesmo sem terapeuta. se ela vai simular e não lidar com isso, seria falseando, né? Isso. Imaginar todo mundo assim. Queridos, eu vou lhes dar algumas noções muito bacanas de como ser um bom terapeuta e também inversivo. Exige cuidados, porque nos padrões de nossa época, ser inversível é uma tendência a ser egoísta. O reforço do meio dos egoístas que se reúnem numa espécie de egoísmo compartilhado, como uma grande religião do próprio eu, faz com que eu apoie todos os que pertencem ao meu time, dando a impressão
de que vou ao mundo das outras pessoas as apoiando, mas apenas porque coincidem, felizmente, com o meu mundo. Na prática, isso é profunda inversão. Grande parte desses elementos de conversação com o coletivo. Bom, nós vamos falar em filosofia clínica. Alguns modos de ser. Se ela for radicalmente inversiva e não tiver nada de uma recíproca de inversão de ir ao mundo da outra pessoa, ela não poderá ser, não conseguirá ser, de fato, uma terapeuta, filósofa clínica. Mas apenas com um elemento forte é possível, se bem administrado. Bom, digamos que eu tenha a minha teoria sobre o mundo, religiosa, filosófica, corporal, etc. E explicite isso de maneira muito clara. Por exemplo, como terapeuta e padre, eu digo, eu atendo, sou padre católico, apostólico, romano, não sou a favor do sexo antes do casamento, nem do aborto, e todas umas condições que são para mim. Ótimo. Neste mundo, no entanto, quantas pessoas não estarão afim com este universo que no meu mundo inversivo, por uma feliz coincidência, também serão deles? Sem me abandonar e não querendo afastar do meu mundo, serão muito bem-vindos todos aqueles que tiverem a ver com este mundo. Percebem? Então, o que eu preciso é apenas deixar isso claro para mim. Chega uma pessoa de outra religião, de outra opinião, e eu digo, olha, muito legal, interessante isso é um bom terapeuta. Mas não cabe a mim, como terapeuta, atender, eu vou lhe recomendar uma outra pessoa mais adequada. Não deixei de ser inversivo. E, no entanto, serei um bom terapeuta para aqueles que têm a ver com isso, para não me trair. Tem pessoas que não conseguirão, sabe, de acordo com seus valores, atender outras pessoas, ir ao mundo delas. Digamos que eu tenha que atender uma pessoa, sei lá, que gosta de espancar mulheres. E nem vou dizer que isso seja propriamente errado, moralmente sim, pelos valores de uma época, mas também tem mulheres que gostam de ser espancadas, enfim, tem mundo para tudo. Eu apenas posso dizer que, olha, não vou condenar outra existência, mas eu vou dizer que no meu mundo isso não cabe, então procure outros caminhos. É uma forma. Às vezes acontece que tem pessoas tão, não apenas inversivas, mas tão competentemente inversivas, que ir ao mundo dela, mesmo que não seja o mundo do partilhante, não é um desrespeito. É um enriquecimento. Não é comum, mas é possível. Por exemplo, digamos que a psicanálise não seja o meu caminho terapêutico, que dê conta da riqueza das minhas manifestações, por exemplo, espirituais, muito além dos limites das pulsões biológicas, que Freud jamais compreenderia, razão pela qual ele também se afastou de Jung. No entanto, eu tenho a oportunidade de encontrar o próprio Freud e fazer terapia com ele. O que eu posso fazer? Eu próprio, como partilhante, no caso dele como paciente ou cliente, eu próprio poderia ir até ele e dizer, olha, eu vou ao mundo de Freud, que é inversivo, e vou me enriquecer e aprender com ele as coisas que ele tem a dizer no mundo dele. Outras coisas eu procuro outros. Olha que bacana. Se eu tiver muita recíproca de inversão, eu posso ir ao mundo de Freud, posso ir ao mundo do candomblé, ao mesmo, sabe, momento. Ora eu vou com um, aprendo com ele, inversivamente, alguns partilhantes se dão bem com isso. Vamos imaginar que haja um grande terapeuta corporal, mas não é exatamente o que eu tenho
como demanda na clínica, mas tem muita coisa corporal em mim que poderia ser bem trabalhada. E ele é tão bom na competência corporal que ao entrar com ele, via a competência dele inversivamente, eu consigo atender indiretamente, pela excelência de competência dele, as minhas demandas clínicas. Olha que bacana. Isso explica porque tem gente que não se adapta a certas metodologias, mas se adapta bem a certos terapeutas, porque eles são mestres naquilo, mesmo que aquilo não convenha à estrutura de pensamento de alguém. Sim, mas na prática, quando a pessoa se afasta da terapia, por exemplo, se deu muito bem com no caso corporal e se afastou, ela continua bem satisfeita ou tem uma tendência, vamos dizer assim, cair de novo, assim? Eu não sei dizer, sabe? No abstrato, essas questões não fazem sentido na filosofia clínica, mesmo que eu diga em relação aos padrões de uma época, numa estrutura de pensamento coletivo, ou falando de um caso em particular, porque nós não trabalhamos com modelos prontos, teóricos, mas com a clínica, que é a conversação com o jeito de cada um ou de cada grupo. Portanto, muitas respostas seriam possíveis na prática ou no mundo bem concreto. Apenas eu tenho notícias de que bons terapeutas são possíveis de atenderem diferentes pessoas porque eles são mestres nas suas áreas. Muito mais porque serem, no mundo deles, é tão rico que ao entrar lá, de alguma maneira, você se beneficia. É uma forma. Agora vamos pegar outros elementos de como ser um bom filósofo clínico e ser inversivo. Não completamente, mas em grande parte. Então eu escuto o Sandro, me conta a história dele e eu percebo, nossa, o Sandro precisava entender certas coisas e aprender certas lições. Como eu faço para ensinar isso a ele? Para ele desenvolver essas características? Uma das formas é usar isso na história dele como elementos que ele viveu. Tá ótimo. Outras maneiras, outras semioses, é usar, olha, tem um filme, assista aquele filme, tem uma grande... que você vai aprender com isso. Sabe com quem mais ele poderia aprender? Inversivamente, com a história do terapeuta. Fala, Sandro, eu vivi uma coisa certa vez, aí a minha capacidade de rastrear na minha historicidade todos os elementos que seriam bons para o Sandro, nada que é do meu mundo, da minha estrutura de pensamento, na estrutura de pensamento dele, eu procuro os elementos que estão em mim e eu localizo facilmente e dou para ele de presente. Não passo nada para o mundo dele que não seja importante ao mundo dele, é uma filtragem, uma intencionalidade dirigida. Mas eu faço isso porque estou muito competente em reconhecer o meu mundo, percebe? Isso acontece em sala de aula, quando o professor percebe que há na biografia, na vida dele, uma forma de passar para os alunos. Sem dúvida. Porque às vezes acontece isso. Desde que ele tenha o limite pedagógico claro de perceber até que ponto isso vai ser pedagógico. Isso aqui também é interessante para mim, mas já não é interessante para o benefício pedagógico. É inversão com recíproca de inversão. Entenderam? Para concluir essa produção em inversão, imagine, deixa eu me falar de uma pessoa que vocês ouviram há pouco, o querido Lúcio Pacter. Ele tem uma competência raríssima de uma beleza incrível. Ficar permanentemente em recíproca de inversão, sempre indo ao mundo das outras pessoas, é um esforço. Mesmo para quem seja espontâneo, exige uma demanda de que o outro é mais importante do que você, naquele momento, não é? No mínimo, que ele é tão importante quanto você. Pois bem. Mas é claro, olha, o Lúcio viaja aproximadamente 20 dias por mês, num mês de 30 dias. Visita, portanto, algumas, no plural, dezenas de cidades, de norte a sul do país. Ainda no exterior,
quando viaja, ele atende em clínica à distância com dezenas de pessoas. Em cada lugar que ele vai, ele não só dá aulas, como ele atende pessoas. Ele, por exemplo, aqui em Goiânia, ele dá aulas às 19 horas, um curso avançado, e ele começa desde as 9 horas da manhã até às 18 ou até às 19 sem almoçar, atendendo todo mundo, depois mais aula. Quando não ainda, depois da aula ainda vai atender e conversar com as pessoas, lembrando que tem esposa e filhos e tudo mais. Sempre, e como cada um em todos os lugares costuma não falar das alegrias, dos presentes, das coisas boas para compartilhar, o que seria um enriquecimento compartilhado, falam das dores, dos sofrimentos e do pedido de socorro urgente, isso pode cansar muito. Como ser inversivo sem trair o mundo da outra pessoa? Por exemplo, eu não gosto de futebol. Sabe que o não gostar tem o elemento de não ter apetite e tem o elemento de desgostar e achar ruim. Comigo chega a ser ruim. Nossa, vamos mudar de assunto. O Lúcio sabe disso, então ele não vai falar com futebol comigo. Mas ele gosta de futebol. Só que ele também gosta de coisas que eu gosto. Então ele procura no universo dele, inversivamente, coisas que ele poderia falar dele comigo, sendo ele inversivo e ao mesmo tempo em recíproca de inversão. Olha que bacana. Ele vai selecionar no mundo dele tudo que tem a ver com Eliane, tudo que tem a ver com Felipe, tudo que tem a ver com Sandro, e vai fazer um recorte seletivo. E vai falar muito bem, ele vai conseguir compartilhar a humanidade dele sem se trair, sem trair o Sandro. Aí quando ele vai falar com o Felipe, para mudar o rádio, como quem está falando com uma língua e outra, deixa eu mudar a sintonia, agora eu vou falar com ele sobre coisas que eu gosto, tem a ver comigo e ao mesmo tempo tem a ver com ele. Ele nem se trai nas necessidades de inversão e de ir ao mundo da outra pessoa. Olha aqui. Seria errado afirmar que ele procura elementos que interagem na afinidade dos dois? Isso. Da forma simples. Mas eu estou dizendo que ele consegue ser ao mesmo tempo inversivo e em recíproca de inversão. Ou seja, indo ao mundo da outra pessoa. Isso é de uma habilidade extraordinária. Fazendo a interseção. Em um nível tão profundo, em movimentos que são opostos. Realmente não é fácil. E nós podemos fazer isso. Sabe aquela pessoa chata que você não gosta, porque não tem a ver com o seu mundo, mas procure nela por um viés algo que tem a ver com você e vocês vão se interagir muito bem. Provavelmente, se conseguir fazer isso. Mas nem sempre é consciente também, né? Às vezes Tem que estar em estado de lucidez. Você tem que estar consciente, na verdade. pra você fazer isso toda hora, você tem que estar pensando, tipo, você maquinando, assim. Não precisa. Isso se torna natural. Porque não é um pensamento representativo, como quem vai traduzir o que é, por exemplo, vinho em uma língua. Como é que eu traduzo isso em inglês? Aí eu vou traduzir para comunicar com a pessoa. Essa estruturação mecânica talvez aconteça a alguns pela inabilidade de lidar com a linguagem, mas no campo do exercício isso vai se tornando natural, você não traduz. Inclusive é engraçado porque às vezes a gente aprendendo outra língua fala até outra palavra sem saber sequer a tradução adequada, mas sabe o significado. É uma conversação natural. Entende? Se tornou hábito, né? É uma competência, eu diria. Questões? Eu estive pensando, como não ser inversivo no mundo, em uma relação de duas pessoas? Como não ser? Isso. Vamos lá. Eu não pretendo resolver essas questões, só dialogar, né? Inversão é um movimento da consciência. É inevitável que a ideia
do individualismo na concepção atômica, que estamos separados do mundo, hoje nós sabemos que é falsa, né? A fenomenologia já nos deu essa percepção. Quando eu vejo algo e destaco isso, inevitavelmente é a partir do meu olhar. Então eu e a coisa já compomos a noção de indivíduo. Ou seja, o homem é um contexto no qual aquilo que ele chama de eu tem história, tem conformações para que a perspectiva seja a incidência, a coincidência de fatores para montar este eu. Um eu sem contexto nenhum não é possível mais de ser referendado. Seria o mesmo que falar do eu do Deus de Abraão. Eu sou eu sou aquele que é, né? Agora, se você colocar qualquer qualidade ou característica sobre esse eu abstrato, você já usa o mundo como referência. E esse mundo é histórico, e ele é amplo, e é feito de conexões. Então, na medida em que eu falo de mim, eu tenho que falar com esse enredo que me dá perspectiva. Só que aí, vamos pensar, quais são os componentes que eu utilizo para me definir? Se eu uso masculinidade, se eu uso cultura, se eu uso sensoriedade, se eu uso valores. À busca desses elementos, eu falo deles e falo de mim, não é? Tranquilo? Então, se eu sou baixo em relação ao Vinícius, então eu preciso, para ser baixo, ter a referência dele. Do contrário, não faz sentido a palavra. Então, o Vinícius é, em parte, ele, para mim de mim, porque ele é visto por outrem. Mas na parte que me cabe, quando eu vejo me definindo. Então, eu e ele fazemos parte da minha definição. Entende? Tá. Só que eu não vejo ele na totalidade dele, eu vejo ele na minha perspectiva apenas. Portanto, ao falar dele, eu falo tanto dele quanto de mim. Ao falar de mim usando ele, eu falo tanto de mim quanto dele. Quando uma pessoa nos narra a sua história pessoal, ele nos está narrando um conjunto de relacionamentos com o mundo. A maneira como esses relacionamentos tendem e se movimentam é que vão me permitir a localização existencial quanto à espacialidade. Se a maioria de todos esses enredos de autoposicionamento no mundo saem sempre das coisas ou das pessoas para mim, dessa força centrípeta do mundo para mim, nós temos um movimento de inversão. Mas eu ainda falo do mundo, só que eu vou desvalorizando, desvaindo o interesse em ver essas coisas lá fora. Entende? Aí você me pergunta, como então seria menos inversivo? Primeiro, um assunto último. Isso nem sempre é uma demanda. Às vezes a demanda é a pessoa se tornar inversiva até de uma maneira mais adequada. Outras vezes a pessoa não quer, não pode e não há nenhum indicativo para ela deixar de ser inversiva. Mas se houver um interesse de ser inversivo, ou de deixar de ser inversivo na presença do outro, eu tenho que entender que do ponto de vista formal isso é só um movimento. Contextualizando isso nos dramas da vida, não significa melhorar, digamos, a qualidade de relacionamento. Por exemplo, vamos pegar figuras profundamente em recíproca de inversão. Em recíproca de inversão. Filho, esquece de trancar o Chico aqui, né? Pessoas que vão muito ao mundo das outras pessoas. Por exemplo, uma partilhante me relatou assim, o seguinte conflito, que convivia com a mãe, né? Só que a mãe tinha muito interesse em recíproca de inversão de cuidar de outras pessoas, parentes, até desconhecidos, inclusive muitos cachorros, que tem a ver com cuidar com os outros, né? Poderia não ser assim, mas vamos supor que esta mãe tenha uma recíproca de inversão. Se interesse mesmo pelos outros, traga-os todos para
a sua casa como forma de abrigo e cuidar. Tranquilo? Aí essa filha se sentiu abandonada em seu conceito de como ela deveria ser tratada com mais exclusividade, com mais atenção. Se esta mãe se tornar mais inversiva, vai ter um melhor relacionamento com a filha. Ótimo. Né? Inversiva porque é minha filha. Mas aí ela perde a sua estrutura e força de pensamento. Pessoas que talvez se relacionem muito bem, assim, cuidem uma com a outra, por exemplo, em relacionamentos conjugais, ou mesmo em amizades, não significa que um vai ao mundo da outra pessoa. Muitas vezes é porque justamente ambas são inversivas com direções paralelas. Isto é, cada um está cuidando do que interessa a si próprio, mas há uma coincidência feliz de a outra também querer as mesmas coisas. E aí, quanto mais eu cuido de mim, eu cuido da outra. Entende? Se eu deixá-la, se eu transformá-la magicamente ou clinicamente menos inversiva, eu provavelmente a afastarei de todos os relacionamentos que hoje ela não tem vínculo, que provavelmente são vínculos de inversão. Então, aquilo que habitualmente chamamos de amor, de amizade, de ética, pode se desestabilizar profundamente. Aí não é ser inversivo ou não ser inversivo, mas a maneira de ser inversivo mudando os objetos da inversão. Eu me uno com o Altair porque temos você como nosso inimigo. Mas isso, ambos somos inversivos. Aí de repente eu continuo inversivo, mas com outro objeto. Perco a relação com o Altair. Nesse caso não seria ela deixar de ser recíproca e passar a ser inversiva, mas incluir nessa recíproca a filha a qual está excluída, não? Seria muito mais simples. Nem sempre isso é uma matemática simples. Às vezes o modo de ser de uma pessoa não é compatível com outra, razão pela qual as afinidades da alma, ou vamos dizer assim, de cada pessoa, não coincidem com os papéis do mundo. Mãe, filha, não tem que ser necessariamente pessoas próximas. Entende? Podem ser pessoas que frequentam mundos diferentes. Eu não tenho como ter uma resposta para mais do que uma relação específica e concreta, senão eu estaria fazendo teorias e não lidando com a clínica que nos interessa. Mas muitas coisas são possíveis. Estou apresentando um lugar comum. Aí você me pergunta como então sair da inversão. Se essa for uma demanda, então eu teria que ver também na historicidade dessa pessoa se ela já teve alguns indícios dessa aprendizagem. Nós vamos chamar de submodos. Na historicidade dela, toda vez que ela abandonou um pouco o centro da atenção da própria consciência e se dirigiu a outrem, eu poderia recuperar isso como uma espécie de reconstrução, um dos métodos. Mais adiante nós vamos estudar vários. Pegaria aquele dado da memória, que hoje foi esquecido, abandonado, ou ficou apenas como um artigo intelectual abstrato, e o alimentaria recontextualizando e revitalizando esse dado da memória, esse dado celular. Voltando, lembra-se daquela época, como foi, aí outros dados vão sendo associados naquela época, alimentando de novo aquele espírito do qual ela já conhece e viveu, e aí transportando isso para a atualidade, encontrando analogias de como aquela vivência seria possível hoje. É uma das formas, aproveitando a experiência já tida. Outras formas são possíveis por exercícios que são dos mais diversos, que são aprendidos na clínica, veremos isso mais adiante, e que levaria essa pessoa ao esforço de sair do seu universo. Às vezes, ver filmes sobre a realidade de outrem faz alguém diminuir as suas demandas pessoais e se ocupando mais para fora. Às vezes isso pode acontecer pela religião, outros pode acontecer pela instância política. Claro que o caminho disso não é teórico, enquanto o modelo de mente é teórico,
enquanto aprendizagem da clínica individual. Eu vou dar só um exemplo, porque isso aqui pode ser ao infinito. Com a prática clínica, no curso avançado, é que a gente trabalha essa diversidade. Um pouco mais enriquecida com concretude. Imagine uma pessoa que tenha o tópico 1, como o mundo me parece, como parte integrante dela no seu conceito de realidade. Ou seja, ela se importa com o mundo lá fora. Não quer dizer que ela seja em recíproca de inversão, entende? Que ela pode se interessar lá no mundo somente com a parte que lhe convém. Então usa o mundo para falar de si. Mas vamos imaginar que se ela tem esse dispositivo, eu posso utilizar estudos, se ela tiver também como meio epistemológico de aprendizagem, a filosofia, a sociologia, a violência, a economia, eu posso ensiná-la sobre Karl Marx. E como Marx se dedicou às estruturas sociais, não aos indivíduos, às organizações, à malha de construção das superestruturas e das infraestruturas, criando isso que nós vamos chamar de pensamento pessoal antes do que construir um mundo adequado ao indivíduo. Eu faria esse caminho, percebe? Com Karl Marx não tem essa de autoconhecimento para dentro, é pelo lado de fora. Já outras pessoas eu poderia usar Confúcio, que é como você pode salvar o mundo lá fora se antes não salvou-se a si mesmo. Outro caminho. Só que aí eu usaria o caminho do autoconhecimento de uma forma, como é própria do confucionismo, pela compaixão. Então o autoconhecimento não é necessariamente inversão. Eu posso usar pelo autoconhecimento a minha capacidade de como eu lido com o mundo, com as pessoas em torno. Tanto são os caminhos, quanto são as individualidades. Sobre inversão, teoricamente o conceito está claro. Então algumas perguntas, valendo R$10.000 para quem tem o tópico dinheiro. Um movimento intelectivo de aprendizagem. Exemplos de inversão no tópico 4. Emoção. Frases, situações. Quero ver de cada um. No caso, expressões que vão explicitar a inversão. Inversão. No caso, tomando o filme como exemplo, o finalzinho quando o show de Truman. Isso, quando o Truman estava saindo, que o cara para e começa a falar para ele aquelas coisas, tipo, sua infância, vi você fazendo isso, vi você me importo com você. Você é... É como se ele quisesse colocar na cabeça do Truman que ele é dele. Assim, ele estava tentando... Pela emoção cativá-lo. No caso da inversão, ele estava tentando fazer com o Truman como se ele estivesse se importando, mas na verdade estava fazendo simplesmente explorando sua própria vontade. E usando essas frases para poder manter o Truman ali dentro. Portanto, nós podemos usar nossos sentimentos em exposição sedutora, elogiando o outro, mas nenhum movimento de espacialidade existencial indo ao mundo da outra pessoa. Só usando o outro como uma forma de cooptação e aprisionamento aos nossos desejos. Como é que se verifica isso? Se esse elogio, digamos, é inversivo ou não? Objetividade? Como se verifica objetivamente? Experimenta a pessoa dizer não quero mais esse elogio. Vocês vão ver rapidamente esse elogio se tornar uma ameaça, uma agressão. É um dos exemplos. Quando eu uso aquela expressão assim do tipo, meus sentimentos são tantos, minha pele é boa, é uma inversão. Claro que em contexto nós vamos verificar se isso de fato é.
Porque posso dizer, por exemplo, para uma outra pessoa que ela só vai aceitar se antes eu aceitar, e a minha preocupação é com ela, e eu venha dizer que eu gosto disso, que a minha pele é boa, como o Homem-Aranha no filme, depois de dar um grande salto, e ele cai em pé do carro, e vê os meninos lá e se pergunta, como você faz isso? Eu como muitos vegetais. Aí os meninos, nossa senhora, nunca imaginei que minha mãe estivesse dizendo a verdade. Então era uma pseudo-inversão, ele não estava falando que ele de fato é isso ou aquilo. Ele estava se fantasiando de algo para o outro aceitar nele. Então parece inversão, mas não é. Existem essas características, né? A inversão com termo universal. Termo universal é todas as pessoas, a vida, o ser humano, como se fosse para todos, de uma maneira inversiva. Deus sempre é bom para mim. Pode ser, né? É o contexto que vai dizer. Todo mundo erra. Hã? Todo mundo erra. Para dizer o quê? Que eu posso errar ou que errar seja comum. Se ver uma posição no outro para se afirmar. Muito bem. Ou seja, dizer, o ser humano erra só para justificar o meu erro, para dar o meu eu uma condição inversível. Só que essas falas estão colocando a inversão como inimigo, né? Como ser um vaidoso, incapaz de ir ao mundo do outro, mas sabemos que pode ser o oposto, né? Um dado legítimo de inversão e que em nada fere a ética, e em nada significa egoísmo, e em nada significa também não se preocupar com o outro, só que sou eu agora. Imaginem o cuidado de dizer à pessoa, mas eu te amo. Aí você diz, olha, você respeita a pessoa, o desejo dela em vir para o nosso mundo, você diz, olha, que bom, eu fico feliz por isso, só que eu tenho outro caminho. Então ela cuida dessa aproximação lá fora, não usa o outro como objeto, mas deixa bem claro, eu estou ouvindo você e tudo mais, só que eu vou ficar no meu mundo. Eu estou inversivo porque este é o caminho que eu devo respeitar. Percebe? Quantas vezes nós deixamos indevidamente de ser inversivos, seguindo o que os outros querem, o que os outros deveriam, o que os outros acham. E aí eu deixo de ser inversivo quando a inversão se faz necessária. Resultado? Eu perco a minha estrutura de pensamento. Então, há aspectos subjetivamente bons e subjetivamente ruins, depende do contexto. Mais alguma questão? Vamos ouvir um vídeo do Lúcio rapidamente e a gente segue adiante, pode ser? E se tiver som, o que acontece? Assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Hoje é quinta-feira, toda quinta-feira, 8 horas da manhã, aqui na Rádio Som Maior Antena 1 FM, é hora de ouvir a opinião de Lúcio Bachter, o filósofo Lúcio Bachter. 4 de outubro de 2007. Lúcio, bom dia. Essa gravação. Bom dia, Deus. Prazer ouvi-lo, fique à vontade. Estou a caminho de Criciúma e Florianópolis. Criciúma, neste final de semana, temos aula aí no Centro Médico de São José. E no outro final de semana, acontece em Florianópolis o 7º Encontro Sul-Brasileiro de Filosofia Clínica, reunindo filósofos de toda a região sul do estado, do país, de Curitiba, Londrina, Cascavel, Chapecó, Porto Alegre, Passo Fundo, vai muita gente para lá. Um evento importante, no qual são apresentados trabalhos, pesquisa, o que o pessoal tem desenvolvido em hospital e essas coisas. E aí depois a gente fecha
palestra na região, né? Pela Antena 1, em seguida embarco para o exterior. Vai para o exterior para onde? Inglaterra, para Alemanha, para França. Vou ficar até dezembro fora do país e depois retorno, né? De vez em quando é muito importante fazer uma viagem de estudos, de reciclagem e também aproveitar para fazer algumas palestras lá fora, né? E há muitos convites hoje vindo de fora do país para que se apresente a filosofia clínica lá fora. Então, inclusive da Grécia, que é o berço da filosofia, né, os filósofos de Atenas já fizeram um convite informal para a gente conversar com eles. Vou ver se eu consigo dar um pulo. É que não, são muitas cidades, não dá para ficar peregrinando, né? Bem, vamos trabalhar então algumas questões hoje referentes a um aspecto que se manifesta muito em nossa época. Uma época que pretensamente talvez a gente devesse olhar mais para fora do que para dentro, mas nem sempre é assim que tem acontecido. Eu me refiro a um aspecto. A fala do Lúcio de introdução foi em inversão ou em recíproca de inversão? Lembre-se que nós só vamos saber desse movimento centrípedo ou centrífuga mente através do contexto dos objetos ou dos seres, pensamentos, pessoas, coisas que são discursados na perspectiva dele. Ele fala de quê? Logo no início. Os cursos, das Dos viagens. cursos, da cidade, Reciclar conhecimento. dos outros. Então ele poderia usar os outros para falar de si. Falaria realmente da existência deles, mas trazendo para si. Uma apresentação. Mas observemos em toda a narrativa dele a força da atenção. Eu tenho uma atenção, um discurso sobre e vai logo para lá. Ele fala das pessoas, das pesquisas, do que nossa época está dizendo e não ele. Entende? Um movimento que dá noções de recíproca de inversão. Outras pessoas poderiam dizer tudo isso para falar do seu trabalho, da sua pesquisa, da sua opinião. Não é uma palavra, um termo, é um direcionamento. Denominado inversão, que diz respeito a algumas pessoas que ficam fortemente centradas ao redor delas mesmas, ao redor das próprias opiniões, ao redor das próprias coisas. Em geral, quando este fenômeno é muito forte, ocorre que esta pessoa, ao olhar para fora, ao olhar para nós, o que ela vê são os conteúdos dela mesma. E eu acho que muitos ouvintes já devem ter passado por isso na vida, de ter se relacionado com alguma pessoa fortemente inversiva, fortemente centrada nela mesma. Ao conversar com uma pessoa assim, há certas estranhezas. Por exemplo, ao manifestar os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, as nossas coisas, muito mais do que nos ouvir, essa pessoa já sai colocando conselhos que talvez servissem muito mais para ela mesma do que para nós, sabe? E para muitos a sensação que passa é que o outro nem está ali, sabe? Alguns se sentem muito sozinhos porque ao conversar com alguém fortemente inversivo e ao manifestar as minhas coisas para essa pessoa, parece que ela nem está me ouvindo. Ela já tem as respostas prontas, ela já sabe o que eu tenho que fazer, ela já sabe o que é certo, errado, direito, esquerda, está tudo prontinho. Então a minha presença ou não diante de tal pessoa é irrelevante. Olha, há muitos exemplos na história da humanidade em torno disso. Um que me ocorreu agora é de Nero. Nero é um sujeito extremamente centrado, provavelmente nele mesmo, extremamente vaidoso e achava que ele tinha dotes artísticos, dotes de cavalaria. Até ele instituiu os jogos
regionais chamados de Juvenalia e Neromies. Nesses jogos ele se apresentava pelos teatros e circos de toda a região como um estrião, né? Ele achava que tinha isso, e claro que não tinha nada disso, e era grotesco. No entanto, a semelhança de Nero, certas pessoas muito inversivas, elas não veem a opinião dos outros. Elas escutam os aplausos internos, as críticas internas. O que os outros fazem passa muitas vezes desapercebido. E não só com relação a Nero. Se a gente recuar mais em direção à Grécia, nós encontramos a Ilíada de Homero. Ali ele mostra como eram os deuses gregos, as paixões, e não só os deuses gregos, os homens também, né? É famoso, por exemplo, a cólera de Aquiles. Aliás, ele abre um capítulo falando sobre que o livro iria tratar-se disso, né? Trata-se de muito mais, de Troia, tudo. Mas ali ele mostra uma pessoa muito centrada em si mesma, dificilmente consegue sair e assimilar as necessidades dos outros. Aliás, quando atende às necessidades dos outros, é aquelas necessidades que acha que os outros têm, não exatamente as necessidades que os outros de fato têm. Já imaginou, Delor, um político fortemente inversivo, ao assumir um cargo público, por exemplo, ele vai achar o que o povo precisa, e não de fato o que o povo precisa. E daí os estados são grandes, e não só na política, não só na história, nós temos também na literatura inúmeros exemplos. Olha, aquela obra aliás, a obra única que ele escreveu em vida, né, que publicou, que é de Augusto dos Anjos, se eu não me engano, foi publicado em 1910, 1912, por aí. Naquela obra intitulada Eu, olha, aquela obra é uma verdadeira apologia desse tipo de coisa, porque Augusto dos Anjos ali, ele mostra o mundo dos outros de uma maneira terrível, terrível. Não que o mundo dos outros seja assim, mas é que era assim que ele via, que ele conseguia admitir o mundo alheio. Uma outra obra que tem muito a ver com o que estamos conversando, chama-se O Doente Imaginário. Esta obra foi escrita lá pelos anos 1600 e pouco, na segunda metade daquele século, e trata de um sujeito que tem mania de achar que tem todo tipo de doença possível, né? Só que ele, ao se tratar com os médicos, aliás, ele necessita dos médicos, que ele evita solenemente, ele acha que os médicos são todos ignorantes, são todos vaidosos, exatamente o que ele era, né? Mas como ele não tinha como ver o mundo dos outros, era assim que ele atribuía. Conviver com pessoas assim exige certas posições firmes. Assim, se a gente tem uma esposa, um marido, um filho, alguém próximo, alguém que trabalha com a gente, algum amigo, alguma amiga muito chegada que tenha isso, para conviver com uma pessoa assim, eu sugiro que se descortine primeiro como é o mundo dessa pessoa. Já que ela é tão encastelada, já que ela vive numa fortaleza feudal cheia de muros e dificilmente virá ao nosso mundo, então a tentativa de intercessão aí é irmos ao mundo dessa pessoa, sabermos de fato como é essa pessoa, como é essa fortaleza que ela montou, chegar até lá para interagir a partir de lá, né? Claro, estaremos lidando aqui muito como uma espécie de esponja existencial, alguém que absorve tudo, alguém que é o centro de tudo, alguém que, se desaparecer, Deus o livre, o mundo desaparece junto. Então, a chance de intercessão aí é irmos até lá, vermos como essa fortaleza funciona, quais as necessidades dessa fortaleza lá de dentro, e sabemos que vamos lidar com uma pessoa assim, que está muito mais centrada lá do que na gente. Para algumas pessoas, tem gente que até gosta de se relacionar com pessoas muito inversivas, porque entende isso como segurança. Sou muito bem alicerçado nas coisas, tal. E quer dizer, dá outros tem gente assim. Mas para muitas pessoas é terrível. Aquelas pessoas que gostam de trocar experiências genuínas, de ter conversas abertas, de se expor e que o outro também se exponha, olha, é complicado. Muitas vezes é complicado. Evidentemente, eu caracterizei aqui um processo, né? Forçando alguns conceitos, porque na prática, em boa parte dos casos,
inversivas para algumas coisas e para outras não. É uma arte, e é a arte da vida descobrirmos em quais aspectos a pessoa é inversível e em quais aspectos ela não é. Quero agradecer então, Adelor. Muito bem. Costuma ser um modo de aproximação diante do desconhecido em razão de um conhecimento não da pessoa, mas dos padrões existenciais autogênicos da época em que vivemos, incluso a pessoa, do lugar e do contexto em que estamos todos inseridos. Por sermos facilmente reconhecidos mais pela inversão do que em outros movimentos, é muito comum que uma pessoa gentil, generosa, se aproxime do outro falando do mundo do outro. Quem está indo faz isso em recíproca de inversão, saindo de si, indo para o mundo da outra pessoa. E a outra pessoa recebe o outro no seu próprio mundo. Então a gente já se antecipa, dizendo aquilo que parece ser importante para ela. Eu chego então para o Vinícius, a primeira conversação fala: Vinícius, como vai a música? Como é que é? Sabendo que isso tem a ver no mundo dele, inversivamente. Daí ele logo vai dizer: mas como o Will é um cara legal. E é aquele que vai aos diferentes mundos, alimentando as pessoas em sua inversão. Entendem? Fazer isso é o cuidado com o outro. Lembrando o limite clínico. Quando isso é um presente, olha, eu conheço o seu mundo, eu vou lhe dar um pouco disso que você gosta, da comida que você gosta, do alimento, do pensamento, dos valores que lhe fazem bem. Mas não acima, na medida em que o conhecimento nos permita reconhecer o limite, quando isso começa a intoxicar o outro consigo mesmo, inflamar a sua consciência da realidade com perda de objetividade e um eu soberbo, né? Em que nós, ao contrário, temos que negar isso a ele. Em conclusão a este ponto, quero apenas dar ênfase ao fato de que inversão não é necessariamente ruim, viu? Já viram aqueles filmes de samurais e mestres orientais que ficam no mundo dele e exigem todo um ritual para chegar neles? Tem que ser do jeito deles? Completamente inversivos, né? Para chegar um desses mestres lá, você não pode ir sambando, calçado, do jeito que você quiser. Você tem que ir ao mundo dele com respeito. Às vezes nós gostamos de fazer isso, e é importante fazer isso, sabe por quê? Porque no mundo dele ele é um mestre. Então ele não tem que vir ao nosso mundo. Nós é que devemos ir ao mundo deles. Pessoas que sejam inversivas, mas muito ricas no mundo deles, é bom que eles nos ensinem no mundo deles. Temos muito mais a aprender indo na inversão deles do que ele vir no nosso mundo. Entende? O fato de ser inversivo não quer dizer que é pobre existencialmente. Ele pode ser rico porque ficou inversivo. Às vezes pode vir com pé de uma prepotência, né? Também pode vir, né? A vida tem isso, né? No caso, você está menos no Lúcio Parker do Nero, por exemplo. Hã? Seria o caso do Nero, que o Lúcio Parker citou. Eu não sei se o Lúcio fez essa consideração de uma riqueza. Se colocar, não, falou o fato que ele colocou da prepotência. Com certeza, com certeza. E às vezes ambiguidades, né? As coisas vêm misturadas. Você tolera certas inflamações do eu com as vantagens que isso também traz, né?